Aquilo que eu tenho acompanhado, eu hoje tenho, de forma inequívoca, uma opinião que esse esquema ele ganha tração a partir de 2019, a partir do momento que começam a conceder ACTs de forma indiscriminada para entidades fantasmas, afrouxam os sistemas de fiscalização e permitem que aposentados e aposentadas, mudaram até um decreto para poder descontar das pensionistas, começam a ser incluídos nas listas de desconto sem autorização. Chegaram a conceder a CT até dia 26 de dezembro de 2022, entre o Natal e o Ano Novo. Mas tem alguns fatos que eu considero curiosos. O senhor falou aqui hoje que eu fiquei 3.000 servidores e servidoras tinham senha para poder mexer no sistema do INSS. E tem um episódio que para mim ele nunca ficou bem esclarecido, doutor Stefanuto, que é esse episódio sobre o vazamento de dados do INSS que ocorre entre agosto e setembro de 2022, 90 milhões de consultas no sistema corporativo do INSS, véspera da eleição, naquele período que o governo anterior permitiu, inclusive, consignado para a BPC e para o auxílio emergencial. O governo anterior e o INSS, mesmo sabendo desse vazamento, não comunicou à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O INSS foi multado porque escondeu essa informação extremamente relevante de milhões de vazamentos de dados. Eu pergunto ao senhor, esses três fatos, essa quantidade de identidades fantasmas. Segundo, 3.000 servidores com senha. Terceiro, esse vazamento de milhões de dados que ocorreram, principalmente já depois da eleição de 2022. Isso explica, de alguma forma, por que houve esse crescimento a partir de 2023? Senador, deputado, desculpa. Muito obrigado, senhor profeta. Deputado Pimenta, desculpa. Deputado Pimenta, olha, eu vou responder por partes aqui. Primeiro eu quero reforçar, se o senhor me permite ter 20 segundos, que, embora colocado por outro membro dessa comissão, não existe nenhuma situação relativa a 5, 10, 30, 40, 50, 70, 100%. Isso não existe. Não existe e a minha vida foi já escavada, desculpa, para verem tudo da minha vida, da minha família, dos outros. O meu sigilo fiscal e os RIFs, nós soubemos pelos jornais. Não soubemos pelo COAF ou pela comissão, embora o presidente, de forma muito decente, nos deu acesso. Só para dizer que, embora haja uma grande ansiedade para que isso comprove, quem pensa que isso corresponde a mim vai se frustrar no final de tudo isso. Respondendo, vai se frustrar, você pode ter certeza. Já passaram 6 meses. 3.000 senhas, senador. Não era só senha de servidor da INSS. Essas senhas eram distribuídas de forma indiscriminada por toda a esplanada. É natural que o Ministério do Trabalho ou outros ministérios até precisem de dados da Previdência. Isso é natural. A gente tem como saber que tinha senhas? A senha era só o nome e a senha. Não tinha nenhum duplo fator, não tinha nada. As senhas podem ser... Eu vou fazer agora uma ilação, uma suposição. As senhas podem ser de algum servidor que passou por lá, às vezes até saiu, às vezes até foi demitido, às vezes pediu para sair. As senhas eram de vários servidores de vários ministérios, um dos tipos. Outras senhas, quando abriram as 3.000, nós não sabíamos nem de quem era. E eu imediatamente, eu até recebi aqui os ofícios meus, mandei que tirasse do ar. Porque quando foi isso? Tem que ver. Mais ou menos. Ele vai pegar aqui, okay. Eu falo para o senhor. E, como eu disse, na viagem à Suíça, imediatamente, nós descobrimos e comunicamos à Polícia Federal, no seu resultado da investigação, sobre a tentativa de pegar senha nossa no prédio. Eram 7 chupacabras. Certamente, maio de 24, maio, né? Maio
Aquela viagem que eu fiz à Suíça, desculpe, não foi em julho, foi em maio. Então, até maio de 24 continuava existindo as 3.000 senhas por aí. Sim, e a nossa desconfiança era que essas senhas eram usadas para diversos tipos de aproveitamento dos dados. Inclusive pode ter sido utilizada para incluir servidores e servidoras nas listas de desconto? Os aposentados e pensionistas? Sim. Pode ser. Nós acreditamos que vários tipos de ilegalidades, empréstimo consignado falso, acesso às listas para ficar ligando para aposentado às 6 da manhã, enfim, um monte de situações que nós queríamos proteger os aposentados e tomamos um susto com isso. Mas nós corrigimos só 11 senhas quando eu saí de lá. Haviam só com servidores de alto gabarito e que nós percebemos na Dark Web, nós temos eu falo nós, desculpe o cacoete, o INSS tem um serviço de consulta Dark Web que dá informações que o preço subiu para acesso dos dados de forma vertiginosamente por conta dessa medida. O vazamento. Desculpa, E o vazamento aquele que aconteceu em 2022 dos dados? Eu tomei conhecimento desse vazamento. Esse vazamento foi utilizando... Eu sei que isso está sob investigação, então eu vou tomar cuidado porque pode ser que tenha alguma coisa em sigilo. Esse vazamento ocorreu, caiu no colo do presidente da INSS e aí no meu colo para que resolvêssemos junto à entidade que protege os dados, a autarquia criada de proteção de dados. Eu não terminei o acordo com eles para publicar, etc., porque esse tipo de vazamento, deputado, além de estimular outros comportamentos, inclusive desconto associativo, ele tem um complicador grave, porque hoje, com a legislação nova da LGPD, você acaba tendo que o potencial risco dos dados terem vazados, o potencial risco de usarem os dados, já cabe dano moral. Então isso, e era a minha preocupação, de lidar com isso de forma profissional, futuramente pode gerar um passivo, um esqueleto bem grande, orçamentário, para pagar as pessoas que tiveram seus dados vazados nessa oportunidade. Muito bem. Me parece então que fica mais evidente o desenho. Concessão de ACTs para entidades fantasmas, o afrouxamento da fiscalização para permitir que aposentados e aposentadas, pensionistas, passassem a ter descontos sem autorização. Na época era exigido só nome, CPF e o número do benefício. Paralelo a isso, o vazamento de 80 milhões de dados de aposentados e aposentadas do INSS durante o período da campanha eleitoral de 2022, sem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tenha sido avisada. Isso aqui criou um ambiente propício para que o esquema criminoso ganhasse a dimensão que ganhou. O que fica claro, senhor presidente, mais uma vez, é que todos esses episódios que viabilizaram de forma industrial este roubo de bilhões de reais de aposentados e aposentadas ocorreu entre 2019 e 2022. Governo Bolsonaro. E mais do que isso, senhor presidente, o que mais uma vez fica claro é que o esquema criminoso montado durante o governo Bolsonaro foi desbaratado no governo do presidente Lula. E o dinheiro roubado foi devolvido pelo governo do presidente Lula. Já chegamos aí a quase 2 bilhões de reais devolvidos. Me parece o depoimento do doutor Stefanuto extremamente esclarecedor, porque ele traz aqui de forma cronológica todas as informações sobre as medidas que foram adotadas e que demonstram as iniciativas que foram, de fato, adotadas para coibir o escândalo. Então, senhor presidente, eu fico ainda mais convencido de como foi importante a determinação do nosso governo, a ação da CGU, da Polícia Federal, para desbaratar essa quadrilha montada no governo Bolsonaro e que agora nós temos que chegar nos mandantes, quem é que colocou essas pessoas nas funções chaves, rastrear o dinheiro.
rastrear o dinheiro, senhor presidente, porque nós vamos chegar nos mandantes, dessa organização criminosa, e eu tenho certeza que essa comissão vai cumprir um papel importante para que isso de fato possa acontecer.